Olá, pessoal. Meu nome é Giline Bortolotti, sou bióloga formada na Uninove. Hoje eu participo de um projeto pelo Instituto de Economia Agrícola com bolsa de treinamento técnico nível 3 lá pela FAPESP. E hoje, em conjunto aqui com as autoras, né, a bióloga também formada na Uninove, Solange Cristina Bertoli, e a doutora Ana Paula Branco do Nascimento da Exalc, na USP, participamos aqui com o trabalho, né, intitulado como Alimentos Orgânicos, uma forma de melhoria na nutrição e promoção da agricultura sustentável. Aí, dentro dessa temática, a gente tem como alguns aspectos, né? Primeiro, já temos, né, vários estudos, inclusive, que demonstram que já tem uma relação, uma associação no surgimento, agravamento de algumas doenças relacionadas à má nutrição. Dentre elas, como podemos ver aqui na apresentação, alterações imunológicas, sistema cardiovascular, cânceres, afetamento, né, em sistemas como reprodutivo, nervoso, pele, alergias, né, e principalmente na poluição dos rios e dos solos, com uso excessivo, né, somente a partir da agricultura, que são, né, tem como modelo a monocultura, por exemplo. Então, como temos desde a Revolução Agrícola, essa alimentação, com o tempo, né, se tornou-se mais fácil a partir do momento que o homem passou a domesticar, né, a manipular a vida de algumas espécies, conforme, né, eles foram se agrupando em moradias, ao redor disso foi se crescendo nessa, tendo, né, o crescimento da facilidade, né, de alimentação, na oferta de alimento. Só que com o tempo, com o crescimento exponencial, chegou um ponto que começou, né, a ter o saturamento. Passou um ponto que não dava para ter tanta biodiversidade. Então, optou-se, né, adaptou-se nessa parte da alimentação à criação da agricultura que temos até hoje, a convencional, a partir da monocultura. Então, com a oferta de muito alimento, só que esse alimento, uma biodiversidade menor, tem afetado a parte nutricional. Então, a gente está com o tempo, principalmente tem várias regiões aí, como a África, né, outros países aí, dependendo da sua disponibilidade de água, de umidade, até de presença de sol, por exemplo, como tem regiões mais nórdicas lá, na Antártica, por exemplo, tem essa dificuldade e isso tem outro ponto sendo agravado ainda mais com o uso indiscriminado, porque além de já é difícil, né, alimentar tanta gente e isso a partir de poucas, né, culturas de poucas espécies alimentares, e aí nessas plantas sendo atingidas, sendo perdidas através de pragas e doenças. Só que, como meio de controle, ao invés de, né, de ter se intensificado de repente o uso, né, de forma mais sustentável como controle biológico, passou-se a utilizar o mais prático, né? Em muitas questões era a única alternativa, porque tem países que a maior emergência, a grande inovação é simplesmente matar a fome, infelizmente. Então, só que também além do associado aos maus hábitos alimentares à geração dessas doenças, elas foram mais agravadas com o uso indiscriminado, né, massivo, intensivo de agrotóxicos. Então, né, dentro dessa discussão, para a gente melhor entender, né, a importância de se ter mais pesquisas, né, com relação a isso, principalmente para a prática da educação ambiental, sobre os benefícios nutricionais, né, e ambientais, incluímos aí, né, aqui mencionamos, segundo o Padalossi, os alimentos nativos, e nisso aí também está tendo uma discussão, né, de voltar a usar esses alimentos nativos, e inclusive as punks, né, que são plantas ou até partes de plantas alimentícias não convencionais, que de repente elas até têm
uma maior concentração de nutrientes, mais do que o que é hoje encontrada, né, nessas monoculturas. De acordo também com o Denis Netto, em 2017, ele deixa também, né, que tem que ter nos estudos tem que ter essa multidisciplinaridade. Não pode ser uma atuação ou só tem que ser um ecólogo, um biólogo ou nutricionista. Não é uma responsabilidade exclusiva de uma área. Tem que ter digamos que uma força-tarefa, uma união dessas áreas, uma predisposição em pesquisas e a participação em conjunto de uma equipe, né, multidisciplinar, para que a gente consiga entender se existe uma viabilidade, né, de tentar atribuir, né, tanto na parte ambiental quanto social e econômica, manter isso, né, atender esse tripé, né, da sustentabilidade, só que proporcionar uma biodiversidade maior de alimentos. Só que nisso também a gente tem que levar em consideração que né, ao decorrer das décadas aí da evolução humana, houve uma mudança, né, nos estilos, temos que considerar essa vida moderna. Então, aspectos culturais, sociais. Então, dentro desse ambiente alimentar, a gente tem que entender como que funciona a escolha alimentar, se de repente, uma força da mídia, se a população ela tem preferência através pelo preço, pelo sabor, pela aparência, o que que atrai? Se ela tem o conhecimento, ela consome aquilo sabendo que aquilo tem um uso medicinal ou não. Então, para entrar na discussão disso, o objetivo da pesquisa foi analisar a percepção de produtores feirantes sobre a produção de alimentos orgânicos e punk e seus desafios. Então, verificando, né, então a sustentabilidade, o uso correto de recursos naturais, de forma a mantê-los, né, para a próxima geração, sem agredir o meio ambiente. Então, o método de análise, né, o local, a área de estudo, como podemos ver aqui na imagem, à sua direita temos a entrada do Parque da Água Branca, e aqui na esquerda a imagem, né, do local onde ocorre a feira orgânica. É um galpão, né? Hoje essa feira, ela é uma feira considerada a primeira feira orgânica do Brasil, e hoje ela já possui 45 produtores cadastrados. Aí na nossa coleta e análise de dados foi escolhida a qualitativa do tipo exploratória, onde houve observação direta e entrevistas, com observações específicas sobre produtos comercializados e sua relação, né, entre o consumidor e o feirante. Então foi usado um roteirinho, né, para a categorização dos alimentos e foram abordadas 3 perguntas, né, na entrevista: quais os alimentos que são vendidos, quais deles apresentam maior desafio, né, no cultivo orgânico, e dá um exemplo, qual é o alimento mais vendido na barraca. Então, a gente teve também, né, no levantamento, conseguimos 23 feirantes participantes, né, dentre esses 45, que assinaram o termo de autorização, preencheram uma ficha socioeconômica. Então, a gente teve dados como, por exemplo, aqui, que um pouco mais de 60% tem a idade de 40 anos ou mais, um pouco mais de 50% está cursando ou já concluiu o ensino médio, quase 70% é casado, um pouco mais de 78% tem filhos, 56% é católico, e um pouco mais da metade possui até 3 pessoas residentes, né, em sua residência. E na coleta a gente observou que deu para até categorizar em 2 grupos de alimentos orgânicos, os convencionais e não convencionais, as PANCs. Aqui do lado esquerdo a gente tem os alimentos orgânicos, os mais vendidos temos 47% do total legumes e folhosas, frutas 22% e 16% são produtos processados. Então aqui tem alguns exemplos, né, dos principais legumes e hortifrutis comercializados, como a selga, alecrim, espinafre. Aí no trabalho, eu convido a todos a ler o nosso resumo, tem no paper, né, tem todos
os produtos que foram levantados. E a mesma coisa foi feita com as punks. No caso, a gente tem aí como exemplo a begônia, vinagreira, lírio do brejo. E levando em destaque que essas vitaminas que a gente precisa, né, e busca na alimentação A, B, C, antioxidante, carboidrato, geralmente, algumas já pesquisas realizadas com punk, a gente até observa que em muitas frutas há uma maior concentração desses nutrientes do que a gente está acostumado nas convencionais. Então, a gente focando, né, nas punks, a gente fez levantamentos, no caso específico na feira lá da Parque da Água Branca, foram encontradas 23 espécies diferentes e fizemos uma ficha de cada uma. Então, como aqui no exemplo da begônia, a gente preencheu a fichinha de cada uma com o nome científico, descrição, propriedade, parte comestível e uso, distribuição, ecologia e manejo. Então, no caso aqui a begônia, ela é uma begônia cuculata, ela é uma herbácea, ela tem como propriedade o ácido oxálico, que no caso tem que ser, é importante, né? Portadores de problemas renais, por exemplo, tem que consumir, evitar, né, o consumo excessivo por causa desse ácido. Essa planta, toda ela pode ser consumida, tanto crua como cozida. Geralmente, ela tem suas folhas fervidas com açúcar que serve como cobertura de sorvete. E outros mais detalhes, né, como, por exemplo, ela é nativa do Rio Grande do Sul. Então, foi feito, né, esse levantamento através de referência bibliográfica de cada uma. E a gente encontrou uma certa dificuldade. Então, como conclusão dessa pesquisa, né, o levantamento dessas informações, primeiro, se, por exemplo, eu sou um produtor, você é um produtor orgânico, para você conseguir participar para comercializar o seu produto lá, tem que ter a certificação do produtor, tem que solicitar essa vaga na feira para a Associação de Agricultores Orgânicos e dentre os produtos você tem que oferecer um produto que não está sendo comercializado lá, tem que ser algo diferente. E também tem outro detalhe, ver a disponibilidade, porque a fila de espera de vaga, no caso, entre os 3 dias, né, que a feira ocorre, que é no caso na terça-feira, na parte da manhã das 7 ao meio-dia, e a partir da tarde das 16 às 19h30, e no sábado e domingo, só na parte da manhã das 7 ao meio-dia. E no caso a gente observou que o dia de sábado é diferente, né? A feira de terça-feira talvez é a mais concorrida. E a feira orgânica, a gente constatou, né, há uma variedade até que razoável de espécies alimentícias, tanto, né, convencional quanto punk. Lá no levantamento do roteiro, a gente teve como destaque, né, o cultivo, o fruto que proporciona mais desafio, né, para o cultivo orgânico, é o tomate. Aí, no caso, segundo os produtores, eles mencionam a necessidade por causa o desafio maior é a criação do tomate em estufa, né? E dentre a maioria dos punks, que são comercializados lá, a gente teve uma certa dificuldade de encontrar dados com bases e referências científicas confiáveis, né, sobre suas propriedades. Então, a gente aqui quer demonstrar, né, demonstrar efetivamente com exemplo que falta ainda mais pesquisas, conhecimento, principalmente de produtos, alimentos, resgatar esses alimentos nativos, utilizar as punks, tentar entender quais são seus princípios ativos, se tem uso, pode ter uso, né, para uso medicinal, fitoterápico. E também lá na pesquisa a gente de acordo, né, com a percepção dos produtores, o cuidado com o alimento, eles têm esse cuidado, eles consideram desde o solo, né, então consideram o solo até a colheita do alimento, e isso, na visão deles, reflete, sim, mais sabor, durabilidade e a garantia, né, que o alimento é mais saudável. E o interessante dessa pesquisa é que foi a mesma percepção que foi encontrada pelos consumidores na feira, que foi estudada por Gonçalves et al. 2017. Então, pessoal, com esses dados, com essa discussão que deixamos aqui em aberto,
o interesse, né, de fazer mais pesquisas sobre, principalmente, produtos nativos e punks, demonstrar que é possível, né, tem como oferecer uma biodiversidade maior, alimentos mais nutritivos, mudar um pouco a alimentação humana e tentar fortalecer aí tanto a parte da participação da população quanto do poder público. Então, eu aqui, em nome também das outras autoras, agradecemos a participação aqui do Simpósio Internacional e com temas interessantes, né? No caso, o nosso aborda um pouco mais a ODS 11. Então, fica aqui a dica, o convite para ler o nosso resumo e o interesse, né, de outros pesquisadores em fazer também esse trabalho em outras hortas comunitárias, em outros locais, né, que tem a feira orgânica. E agradecemos a oportunidade, esperamos aí até uma próxima oportunidade. Obrigada.